Sejam bem-vindos ao segundo Resenha do Galo Brothers, o boteco do torcedor atleticano aqui no YouTube. Eu sou o Luiz Faipe e tô aqui com meu irmão, meu brother Bernardo. Fala, massa! Mais um programa aqui pra vocês e hoje com a nossa equipe completa, hein? Com o Giovanni aqui, do Espora Galo, o profeta da massa. É o profeta da massa e de vez em quando ele é o corneta da massa. Fala aí, Giovanni! Fala, galera! Boa noite pra você que tá aí do outro lado. Sextou! Sextou, rapaziada! E sextou da melhor maneira, que é aqui na Resenha Galo Brothers. Muito obrigado ao meu brother Luiz, muito obrigado ao meu brother Bernardo, que não são brothers de sangue, mas são brothers na alma, porque aqui é Galo! E no programa de hoje vamos falar de Sampaoli no Galo. Expectativas, investimento, tem muita coisa boa no programa de hoje e estamos com o profeta da massa, como já passamos para vocês. Ele tem uma profecia aqui para trazer, que já aconteceu e está preparando mais profecias para trazer. Então, eu quero saber, para você que tá aí, quem é esse cara? Que profeta da massa o quê? Esse não conhece esse cara não. Então, eu quero que o Giovanni Rodrigues do Espora Galo, conhecido como profeta da massa, se apresente. Fala aí pro nosso telespectador quem é esse torcedor profeta da massa. Galera, para você que tá aí, chegando agora nesse projeto, ainda não me conhece, quem é esse cara? Então, paixão pelo Galo, sempre, né? Vou falar daqui a pouco. Mas profeta da massa, por quê? Porque no projeto lá em 2020, aliás, tem uma coincidência aqui também. Vocês sabiam que eu ingressei nas redes sociais justamente porque em 2020 eu criticava o estilo Sampaoli que fez a gente perder o título? Sabia disso? Sabia disso? E aí, eu participava ao vivo lá com o meu amigo Ricardo do GaloTube, e o Ricardo fez uma enquete e o público pediu que eu começasse lá no programa. Depois, começamos a fazer umas transmissões e quando o Galo atacava e me chamavam para poder comentar, eu falava, precisa disso e disso e disso. No lance seguinte, dava Galo. Quando eu estava bolado para criticar, aí já era o corneta da massa. Então, eu estou de volta depois de 22 anos retornando. Renascido, né, com uma fênix. E numa época boa, né? Porque quando começou, o Sampaoli estava no Galo. E agora chegou aí essa semana. Exatamente, ou seja, essa é a coincidência. O Sampaoli chega e quem foi o único em rede nacional, o Luiz vai trazer daqui a pouco. O único. O único. Presta atenção na palavra. Grava essa frase. Único. A trazer o passo a passo que ia acontecer com a chegada do Sampaoli. Estou muito motivado, por isso venha, vamos resenhar. Você tem a fórmula do sucesso do Galo? Tenho. Você tem a receita? Tenho. Ele hoje vai trazer aqui para vocês a fórmula, a receita, o que os meninos têm que fazer para dar certo. Tá aqui, ó. Trouxemos o profeta da massa para explicar para vocês hoje. Então, aguarde aí, espera que temos a solução final para ter a potência mundial que tanto nos prometeu. Exatamente. Aquilo que eu prometi, aquilo que eu comentava, defendia, né, que era o Galo Business Day lá atrás. Hoje eu vou dar o papo reto. É o papo reto pra torcida do Galo e pros menins, para que o Galo esteja onde ele merece, a torcida merece, que é o protagonismo para ganhar tudo e de geral. Mas fala aí, você acha que Rony, Júnior Santos, que tem salário nível Hulk, você acha que o Sampaoli vai ser capaz de potencializar esses dois jogadores que até então no Galo não vingou para realmente valer esse investimento até hoje? Cara, eu acho. E adiantando um pouquinho aqui a pauta que o Luiz vai trazer daqui a pouco, a gente vai falar mais desse estilo, né? O Galo de 2020 do Sampaoli e o Galo de 2025. Esses caras têm que ser recuperados. Sabe por quê? Porque a janela fechou. E o estilo de jogo do Sampaoli, você sabe que acompanhou o Sampaoli, o estilo de jogo do Sampaoli é o quê? Marcação, pressão com jogadores de velocidade. Então intensidade. Então é importante recuperar esses caras. Então, antes de falar aí do Sampaoli,
temos aí alguns vídeos da apresentação do Sampaoli. Você acredita que o Sampaoli já tá fazendo o Bernard fazer gol no treino? Ô, Glória! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Você vai ser mi segurança. Oh, feliz por voltar aquí, bueno, y también agradecer el cariño de la gente que se manifestó básicamente por las redes, así que mucha ilusión y ojalá que podamos hacer a Galo mucho más grande.
Deu aí para acompanhar umas imagens do Sampaoli, agora já 2 treinos na semana em vez de 1, já mostrou aí, ó, bora treinar. Pode não dar certo, mas lutar, né? Milagreiro. Tem que ser. Milagreiro. Bernard fazendo gol em alta velocidade. Cara, o cara é milagre. Então, agora vamos falar de investimento, porque você aí, torcedor atleticano, que pediu o Sampaoli, você sabe, ele não ia aceitar ir para um time, se esse time não arrancar do bolso. Tanto que ele não quis ir pro Santos. Para ir pro Santos ele pediu um monte de coisa. Eu vi até gente falando que ele pediu o Hendrick. Coisa absurda, né? Mas eu quero saber do Bernardo aqui primeiro, depois do Profeta da Massa, que com certeza ele vai trazer algo aí para você, torcedor, para abrir a sua mente, que aqui estamos com o Profeta, não é qualquer torcedor do atleticano. Então me fala, Bernardo, você acredita que o Sampaoli aceitou, porque atrás aí das cortinas já saiu algo que os meninos vão investir, vai ter outro investidor, porque ele não ia aceitar vir para o Galo e passar o que o Filipão passou, até o Cudê, até o Milito, porque nós conhecemos quem é Jorge Sampaoli. Então, me fala agora a sua opinião, o que você acha, e vai funcionar esse time do Sampaoli, vai dar certo esse projeto, vai ter investimento nesse projeto, porque a janela já fechou, né? Mas até ano que vem tem muita coisa para acontecer. É isso, o Galo aí fechou com o Sampaoli, mas você pode ter certeza que reforço foi uma coisa que eu acho que foi a principal coisa acordada. Porque ele, com aquele jeitinho dele, ele falou. Porque o Paulo Brax, o Vitor, com certeza, né, já deve ter deixado bem claro para ele que nessa janela aí, ele não iria ter reforço. E eu acho que foi por isso também que o Galo agiu nos últimos momentos aí, no último dia da janela, né? Já para não ter esse problema com o Sampaoli. Mas, para te falar a verdade, cara, a esperança que a gente tem, né? Porque a gente sabe aí que o Sampaoli, todo projeto que ele aceita tem que ter investimento. Não precisa ser muito, mas algo ele precisa fazer, senão ele fala, me voe! Entendeu? Muito bom. E eu acho que é isso. Vai dar certo, entendeu? Potencializar os jogadores que ele tem em mão agora, tirar o melhor de cada aí que ele conseguir e também enxergar, né? Quem pode fazer parte aí no próximo ano para estar no clube aí e buscar coisas maiores, né? Porque, com certeza, eu acho que ano que vem a gente vai ter uma reformulação no elenco aí, passando por ele, entendeu? E é isso, eu acho que quem não prestar ali, ele vai mandar embora e vai trazer quem precisa aí para fazer do Galo aí um time multicampeão. Eu ia falar super campeão, mas super campeão a gente já foi em 21 e 22, entendeu? Agora é multicampeão. E é aquilo, Palmeiras, Flamengo, já tá todo mundo aí trabalhando nos bastidores para ver o que pode fazer para parar o galão de Sampaoli. É o Papa Copas? Garantido. Vamos ver aqui hoje também um vídeo do Bernardo falando que a partir de ano que vem o Galo vai colonizar a Libertadores. Então, aguarde aí. Ele vai falar sobre isso mais tarde também. Eu sou profeta, mas esse vídeo é profético. Vai. Isso é profético. E é isso mesmo, rapaziada. Eu não sou o profeta da massa igual o Giovanni, não, mas eu entendo e tenho muitas previsões das coisas. Então, ano que vem aí, no mínimo, vocês podem esperar um time competitivo aí, onde a mídia... Eu não! Nós aqui, jamais! Quem fala isso é a mídia. A mídia já teve o galão da massa e diz que Rubens Menin já tá trabalhando nos bastidores para fazer a exemplo da Austrália, que se mudou da Oceania para a Ásia em busca de competições maiores. E eu enxergo muito isso agora com o Sampaoli no Galo, e eu tenho certeza que nós colonizando a Libertadores agora, papo da UEFA, vim aqui em Belo Horizonte, marcar uma reunião com os conselheiros e pedir aí o Galo na Champions League. Dizem que o Sampaoli já tá conversando com uma estrela a nível mundial para trazer para ano que vem, né? É igual eu falei, né? Eu, tipo assim, pensei, poderia trazer o Savinho de empréstimo, mas não sei se vai rolar, não. O Mbappé agora pegou a 10 lá do Real Madrid, já começou a tumultuar o elenco lá, entendeu? Os caras já tá querendo mandar ele sair lá, tá? Manda pro Galo, entendeu? Quem sabe aí, Kylian Mbappé Donatello aí no Galão. Agora vamos
um pouco mais, nem tanto, mas um pouco mais sério. Quero saber a opinião do profeta da massa. O que você acha, o que você pensa sobre investimento no Galo? Esse ano talvez não aconteça nada, né? Eu quero saber de você. O que vai acontecer com esse investimento? Se vai dar bom? Me fala, Giovanni. Me fala, profeta. O Bernardo foi sensacional antes de tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Esse ano, o principal... E vai dar corte isso, hein? Vai dar corte porque tem que chegar. Eu só respondo se você e o torcedor do Galo que está em casa acompanhando fazer chegar o que eu vou falar aqui agora. Prestem atenção, todo Atenção, mundo. que além de ser uma visão imediata, ela também é profética. Com resultados. Tan, 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 tan. Com resultados. E você ainda na dúvida, o que será que ele está bebendo para estar louco? O pior que é Coca-Cola, gente. O pior é que ele tá na Coca. O que ele está bebendo? Eu falei aqui antes do programa começar. Tem pessoas que Deus fala assim, cara, esse cara não pode beber. Porque se beber vai ficar muito louco. Vamos lá. Pois é, e não é a fórmula antiga da Coca, que ia folha de Coca. É a Coca normal, e zero. Mas estamos fechados, vai dar corte que eu vou falar aqui, né? Então, atenção! Ele perguntou o investimento. O principal investimento para o Galo neste momento é a mudança de mentalidade. Da direção, da torcida, dos jogadores e o alinhamento com o técnico. E por que isso? Porque é uma oportunidade única. Única. Ô, Rafael. Rafael. Deixa eu te mandar um papo reto aqui. Junto com o teu pai, todos os outros, quita essa dívida. Quita a dívida. Galera, É o sonho de todo atleticano. E o sonho está próximo. E vou dizer o porquê. Vocês lembram que estava marcado, agendada a reunião para poder mudar as cotas acionárias? E estavam falando, inclusive, daquele bilionário que é dono do próximo time que o Galo vai enfrentar, Bolívar. Lembra disso? Tu lembra disso? Ninguém tá falando sobre isso, mas o profeta vai falar e vai trazer e vai dizer o porquê que o contrato com o Sampaoli, como ninguém imaginava, vai até 2027. Só aqui no Resenha Galo Brothers. Por quê? Porque aqui a sintonia, ela é assim, ó, ajuste fibra ótica, sabe qual é? É quase velocidade da luz. Lembra disso? Então o Galo tá no momento ímpar. Ô, Rafael, chama o conselho, chama teu pai, chama os brothers aí, Salvador, chama o Ricardo Guimarães, chama o boliviano. Habla Vem pra cá, amigo, vamos hablar. Vamos hablar, assistir o jogo juntos, a rola da pelota. Sim. E aquele investimento que estava previsto de 400 milhões de reais por parte dele, mais 400 milhões de reais por parte da família, para quitar, galera, porque precisa quitar. Existem 900 milhões de reais a vencer agora até outubro, novembro. E se não fosse quitado, o Galo ficaria numa situação muito complicada. Lembra disso? Pois é. Então, esse movimento, esse conselho, tira o Galo das páginas de atraso. Tira o Galo das páginas que nós passamos esse ano e coloca o Galo com uma saúde financeira. Rafael, pode fazer que o profeta da massa vai fechar com você e vai cobrar a torcida para poder bater recorde de sócio-torcedor, para poder encher a arena, vai colocar show aí, vai ter show entupido com a torcida do Galo, camisa, a Nike tá chegando com super faturamento. Vamos gerar um círculo virtuoso, cara. Eu que defendi o Galo Business Day, eu que critiquei quando tinha que criticar porque não deu para cumprir e quero um time protagonista. Confia na sua torcida, irmão. Confia na sua torcida. Eu vou ser voz
para poder pilhar e falar, ó, pagou, agora vamos fazer dar retorno para ter um time protagonista. E foi por isso que eles fecharam com o Sampaoli até 2027, porque todo mundo sabe que o Sampaoli, quando virar o ano, ele vai pedir o quê? Se não me voe. O que ele vai pedir? O que ele vai pedir? Dame refuecitos. Dale menin, se não me voe. Exatamente. E o Galo, com o Sampaoli, tem a possibilidade de fazer a Arena ser o que ela realmente tem que ser, que é um ambiente hostil na bola, no campo, para os adversários, com o time jogando de maneira ofensiva e a torcida inflamada, gerando aquela sinergia que traz títulos. Então esse é o principal investimento, Luiz. Esse é o principal investimento, Bernardo. Esse é o principal investimento torcedor do Galo, que tem que compartilhar isso para chegar lá. Chegou a hora dos ustedes zerar as dívidas e contar com a gente, com o Sampaoli e com os jogadores, aquele sentimento de só vai ficar aqui quem quer um Galo vencedor. E o protagonismo agora não vai ser só de boca para fora, ele vai ser no campo. Em questão das dívidas, se conseguirmos aí pelo menos aliviar, porque hoje não se fala tanto disso, mas a gente tá numa situação que a água já tá batendo aqui. Não, já foi. Entendeu? Então, e a torcida do Galo já tem, não é só esse ano, já tem uns 2 anos, desde 2022 tá assim, desconfiada. Porque prometeram uma coisa... Aí, infelizmente, não deu. Não vou falar que eles não cumpriram. Não deu, vou falar não deu. Só que tudo que veio acontecendo deixou o torcedor atleticano, vamos dizer assim, desconfiado, com o pé atrás. Então, trouxe o Sampaoli, escutou a torcida, ótimo, entendeu? Agora, vai pagar as dívidas, vai entrar uma grana, todos nós sabemos, e vamos falar disso hoje ainda. Então, a gente precisa... tá do lado dos caras, e é o que a gente quer. Ninguém aqui é contra os meninos, eu sou Calil, eu sou... Não, nós somos Clube Atlético Mineiro, e nós queremos um time competitivo. Então, eu acredito que se os meninos trouxeram o Sampaoli, eles têm um plano. Eles têm um plano. E sobre o Sampaoli no Galo, eu queria o Sampaoli no Galo, porque, igual eu tava vendo o treino dele chegando, então, tipo, se ele reconhecendo algumas pessoas, se fosse o Anselmi, até se adaptar, conhecer, a gente já... O campeonato já tá aí em cima. Eu espero bastante do Sampaoli, porque 2020 ele conseguiu... Perdeu no campeonato por quê? Foi 3 pontos, cara. Ele teve aquele caso ainda que ele passou Covid e tal, a torcida ficou pé da vida, mas ele é um cara que cobra, que exige raça, que é o que a gente precisa no momento. E eu tava falando com o Bernardo, o Galo é um time que é muito difícil ver o Galo fazer 5, 6, é o que a gente sempre fala. Sim. E o mais perto que o Galo tem de fazer uma goleada é com o Sampaoli. Vai acontecer de tomar também uns 5? Vai acontecer, porque o Sampaoli é assim, ou ele faz 5 ou ele toma 5. Mas eu espero que não dessa vez, sabia? Mas é o estilo de jogo dele, entendeu? Não é que no Galo ele é assim, é o estilo de jogo dele. Mas para ganhar título, vocês não concordam que agora ele precisa levantar caneco? Com certeza. Então, eu vou até trazer uma pergunta aqui agora para vocês. Comparando o elenco aí de 2020 com o de 2025 e com possíveis reforços ano que vem, porque vamos ser sinceros, a gente tem que se preparar também para ano que vem. Óbvio que a gente quer a Sul-Americana, mas precisamos da Sul-Americana para ir para a Libertadores, para estar bem no ranking da Conmebol. E a Copa do Brasil não acabou. E a Copa do Brasil não acabou. Se ele passar... Meu Deus do céu. Se não, queridão. Já recebi a profecia que... Vai ter essa profecia aí mais tarde. Então, eu quero saber de vocês dois, comparando o time de 2020 com o de 2025, o estilo de jogo que tinha lá e o estilo de jogo que tem hoje. Você acredita que ele consegue extrair mais desse time do que foi feito lá em 2020? Com certeza. É só comparar. Meio campo do Galo era Johan. Agora é o Scarpa. Não é verdade? Tem a ausência de um cara de marcação de primeiro volante. Por quê? Porque o estilo de jogo do Sampaoli, ele vai querer potencializar. O pessoal está cornetando aí, mas é importante o Rony se recuperar.
Porque no estilo de jogo do Sampaoli, o Rony é fundamental. Coelho, são caras com potencial para fazer essa marcação alta. Ô, gente, a gente tem que criticar o Rony depois do que aconteceu lá na notificação lá e tudo mais. Ok, mas se não fosse ele, nem segundo jogo da Copa do Brasil estariam jogando. Não, e ele ainda tá no time, tem que apoiar. Olha o galão da massa aqui, ó. Ó o gatão da massa. Ó, sabe por que o gatão da massa? Porque como tem profecia, os gatos eles são vistos como portal pro sobrenatural. Você já assistiu aquele filme Constantine? Pois é, então ele fica aqui rondando, porque eu já recebi a profecia do clássico. Mas ó, fica aí. Voltando aqui, o Sampaoli pode potencializar o Júnior Santos, que ao invés de ficar arrastando, como fala, ele é do arrastando a paciência da torcida pro buraco. Ele começa a arrastar o time adversário. O Biel, cara, o Biel foi o único que entrou contra o Cruzeiro numa velocidade ali pelo lado direito. Então, ele consegue fazer isso. Nós temos um meio-campo com o Alexander, que joga muita bola, tem o Franco, que já jogou com ele, tem a saída, já que ele não precisa se preocupar com um goleiro, que joga como um líbero, que é o Everson. O Alonso, que pediu ele, então o Alonso tem que começar a jogar bola também. Ô, Alonso, velocidade de tartaruga, presta atenção, tu pediu, e tá na minha profecia que vai vir no final ali, o único a cravar o que aconteceu. Ninguém no Brasil cravou. Ninguém. Alonso, tu pediu. Agora é contigo. Isso é uma coisa que eu acho maneiro. O que tu acha? Eu acho maneiro. Sabe o que eu acho maneiro? Com certeza. Olha só, uma coisa que eu acho maneiro. Com o Kudê, a culpa era dos jogadores. Do técnico, desculpa. Com o Milito, a culpa era do técnico. Com o Cuca, a culpa do técnico. O Filipão, a culpa do técnico. O Turco, a culpa do técnico. Agora, a responsabilidade tem que ser levada para quem chuta pro gol, para quem erra um passe, que são quem? Os jogadores. Então agora eu quero saber do meu brother, o que ele acha aí do estilo de jogo dos dois times, comparando. Se você acredita que esse time desse ano... É até foda perguntar, esse time desse ano é mais forte? No papel. Forte em quê? Forte em quê? Forte em quê? Concorda aí com o que o nosso profeta da massa falou, né? Eu acho que agora não tem como jogar a culpa pra cima do técnico, né? Porque quem contratou o Sampaoli foi a massa. E os jogadores. Com certeza. Então agora é extrair o melhor de cada um. E para completar aqui, cara, esse comparativo do time de 2020 com o time de 2025, eu não vejo muita diferença técnica, não. Eu acho que alguns nomes ali, alguns jogadores que estavam em 2020 eram melhores do que a gente tem no nosso elenco hoje. Por exemplo, no time de 2020, eu preferia o Keno no meu time, seria titular no lugar do Coelho. Beleza. Mas tu preferia o Sacha ao Hulk? Não, mas aí o Sacha não entra nessa comparação. Beleza, ele entra na comparação, talvez aí, com o Rony. E eu vou ser sincero com você, o Sacha que jogou no Galo Até com o Júnior Santos. versus o Rony, Sacha seria 9 e faixa no meu time. Não, mas se for fazer essa comparação de bola, o que o Luiz perguntou foi elenco. Extrair do elenco. Sim, mas é aquilo. Se for olhar em questão até de números, o Galo esse ano foi um dos times que mais gastou na janela de transferência. Então, ele não tem que jogar só mais do que o time de 2020, não. É mais do que o time de 2022, 2023. Eu não vou falar o time de 2021, porque lá a gente fez um gasto absurdo, que inclusive vai acontecer ano que vem. Vocês acham que a gente tá aqui brincando? Ah, que não. Esses caras tá achando que... Pô, igual eu, por exemplo. Eu e meu irmão, a gente joga FIFA. Os caras devem pensar, pô, esses caras é lunático que tá jogando muito FIFA. Mas não é, pô. Mas é que é a realidade mesmo, entendeu? Quantos milhões? 600 milhões só em janeiro. Tirando a parte das dívidas que o nosso profeta aí, Giovanni, já citou. E vai ter investimento no segundo semestre? Ah, com certeza. Eu acho que aí, brincando, no mínimo aí eu chuto 220 milhões. Se o Galo fizer... Porque, sabe por que 220 milhões? Talvez seja só em um jogador. 225 milhões para quebrar aí o recorde de contratação do Neymar aí no PSG. Se o Galo... Eu tô ficando fora no enquadramento aqui, deixa eu ajeitar. Se o Galo fizer esse movimento, que é um movimento sério de quitar essas dívidas, que é um movimento que já vimos acompanhando, eu vou muito nessa linha de raciocínio. Porque aí nós vamos incentivar que a torcida consuma o Galo, consuma a marca, consuma o que a Nike vai trazer
de material esportivo, né? Vai criar esse ciclo virtuoso. Mas tem uma questão... Inclusive Nike, patrocina nós. Inclusive Nike, patrocina nós, coloca uma camisa aqui do Galo Brothers que vai dar bom. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Sabe o que eu discordo um pouco do Bernardo ali? É o seguinte, no lado direito, na zaga, nós tínhamos o Gabriel. Hoje nós temos o Lian. Não, o Gabriel já tinha saído. Era o Hever e o Alonso. O Hever era a reserva. Ele começou a entrar a partir daquele jogo. Mas na época Internacional. lá revezava o Hever e o Rabelo. O Gabriel foi vendido. Pior ainda, se juntar todos, tirando o Hever... Não, mas exatamente foi isso que eu falei. Se você for pegar por peças, Então, dependendo, o time de 2020 vai ter alguns melhores e o de 2025 vai ter outros. Mas igual eu disse, não, de potencial, o time de 2025 é muito melhor. Um brinde, Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente... se você for comparar, o Johan jogou em vários clubes, mas nunca se firmou. O Rony, Júnior Santos... Nem Cara, sei. se eu não me engano, deve estar, sei lá, perdido aí pra... Nossa. A última vez que eu vi ele tava no esporte, parece, ou no Meu Internacional. caro, o alguma Sampaoli coisa assim. potencializou o Marrone, irmão. Não, e tem que lembrar também, Meu. que na lateral direita, na época, nós tínhamos o Guga, né? Guga, irmão. Então, assim, ele potencializou o Marrone. Então, o potencial que o Sampaoli conseguiu extrair do que ele tinha em 2020, você transferir isso para 2025, a expectativa tem que subir mesmo. Entendeu? Tem que subir. E hoje eu vi o treino ali, mais do treino, vamos trazer. Meu irmão, a chamada que ele tava dando no Rony ali, eu fiquei numa... Pô, aí sim. Entendeu? Aí sim. Mas Então, agora eu quero fazer uma pergunta aqui pro meu brother Luiz e pro Giovanni do Espora. O Alan Franco, ele tava no time do Galo em 2020. E agora também, em 2025, o Sampaoli vai trabalhar com ele novamente. Em 2020, o Alan Franco, ele jogava numa posição, fazia meia direita. uma posição diferente, né, de hoje. Hoje ele já é mais aquele primeiro volante ali, o cara da contenção. E naquela época, o Alan Franco fez bastante gols. Inclusive, teve um jogo contra o São Paulo que a gente ganhou de 3-0 no Mineirão. Ele fez 2 gols. Vocês acham que o Alan Franco ele vai voltar a ser mais esse coringa que vai pisar mais ali na área, vai finalizar mais pro gol? Ou vocês acham que o Sampaoli vai manter ele aí como primeiro volante? É uma excelente pergunta e é um grande problema que o Galo tem. Porque o recado que eu dei para dar para o Sampaoli, já que a gente está falando desses dois momentos, e aí pode dar um corte aqui também para poder chegar nele, que é o seguinte: Sampaoli, você está num momento que a sua carreira está sendo questionada, seu potencial está sendo questionado, assim como o elenco do Galo. Então, chegou um momento de todos nós, e quando isso acontece, dá certo. A gente levanta título, porque esse clube tem essa diferença. É o momento de todos nós nos unirmos e você ser um cara mais esperto nesse sentido. Em 2020, já que a comparação com 2020, nós perdemos um título por 3 pontos e se empatasse em número de pontos com o Flamengo, a gente ganhava pelo critério de desempate. Mas, além do episódio com relação ao Covid, que trouxe eu não vou nem... Vou só por parte do campo. Tiveram jogos que estavam na tua mão. Eu lembro aqui de 2, que já daria o título em 2020. Contra o Internacional, estávamos ganhando de 2-0 no Mineirão. A gente tomou o primeiro gol, você colocou o Hever para fazer uma função de volante numa posição de 3 zagueiros. E a exigência de sair tocando a bola de trás fez com que o Hever se embolasse com a bola, perdesse a bola na frente da grande área e o Galo tomou o gol de empate. 2 pontos para trás. O outro foi contra, se eu não me engano, na zona de rebaixamento, um time na zona de rebaixamento. Não, esse ano o Galo perdeu muitos pontos do Z4. Calma, em 2020. Isso, em 2020. Isso. O Galo estava saindo na frente e tomou a virada. Então, Sampaoli, nesse ano, se tivesse a possibilidade, tá fazendo ali, faz o arroz e feijão para ganhar título, para gerar esse faturamento, para gerar esse engajamento, para gerar essa sinergia, porque aí ano que vem você vai lá e vai ter o protagonismo que merece para montar o time para ser uma máquina dentro do seu estilo de jogo completamente. E para completar sobre o Alan Franco, para não deixar sem resposta meu brother ali, é o seguinte, esse é o grande problema. O Galo não tem um primeiro volante. Talvez ele faça o quê? Ele faça o Alexander, que tem um vigor físico muito grande, para fazer essa marcação mais fechada e dê mais liberdade para o Alan Franco. Lembrando que o Alan Franco, com ele, jogava de meia pela direita ali, chegando e pisando na área.
Já que você citou o Alexander aí, cara, é um jogador que tá mostrando aos poucos, porque a gente também não pode exigir tanto do cara. O cara acabou de chegar, mas já teve alguns jogos aí, eu gostei. É aquele cara que já rouba a bola e já consegue aquele passe enfiado ou mudar. A gente precisa hoje, não tem... Quando a gente consegue fazer uma coisa diferente é quando o Scarpa quer jogar a bola. Sim. Se o Scarpa não quer jogar a bola, o time não cria. E ele tem vigor físico também, ele Igual volta bastante. O Cuca. ajuda. Quando o Cuca tirou o Scarpa, ele tipo, matou o time já tava morto. Aí Sim. tirou e você bota tampo no caixão. Sobre o Alan Franco, é o seguinte: é igual o Giovanni falou, a gente tá precisando de um volante. Não vai chegar. Então, eu acredito que ainda, principalmente esse ano, a gente vai trabalhar com o que tem. Vai precisar ali, vai precisar aqui. Aí ano que vem, na hora que o Sampaio puder montar o time dele, aí ele pode falar assim, não, eu quero o Alan Franco aqui, ó. Mas esse ano ele não vai ser muito radical, não, porque tem pouco zagueiro, tem pouco volante. Tem uma coisa que Só tem meio de campo pra frente. Tem uma coisa que me veio à cabeça aqui, que o nosso lateral direito, ele tá jogando bem no ataque, né? Mas ele falha muito defensivamente. É um problema que o Galo tem na lateral direita aí. E o Saravia está machucado. Que eu acredito que pode muito bem com o Sampaoli. Sabe o que o Sampaoli pode fazer? Ele pode colocar o Alan Franco na lateral. Por quê? Porque ele joga assim na seleção do Equador. Uma pergunta... Perdão, pode continuar. Ele joga assim na seleção do Equador. Como a gente está falando do Alan Franco, o Alan Franco pode acabar sendo o coringa do Sampaoli. Como não tem o primeiro volante, não tem o Saravia disponível, ele pode aproveitar essa característica de marcação do Alan Franco, jogar o Alan Franco para a direita, para poder ganhar ali, entendeu? Mais reforço, e povoar um pouco mais o meio de campo ali, utilizando o Alexander com mais idas e vindas, né? Tipo, voltando com mais velocidade e dando mais liberdade para os jogadores no ataque, como Scarpa, Hulk, Coelho e o próprio Rony, ou revezando ali com os jogadores. Eu quero saber agora de vocês dois uma resposta rápida. O que vocês acham que está acontecendo com o nosso Homem-Arana? Porque, cara, a lateral esquerda a gente sempre ficou tranquilo. Tipo assim, não importa o jogo ali na lateral esquerda, ele vai dar conta. Não é nenhuma crítica de querer desmerecer o cara, não, porque é o maior que tem naquela área ali. Sim. Gosto demais, é um cara humilde e tal. Mas depois que foi pra seleção, parece que não sei se foi a lesão, o que aconteceu. Lesão. Então, fala aí o que você acha rapidinho aí. O Arana, para mim, tem muito a ver com a lesão. Foi uma lesão muito complicada, uma lesão rara, conforme explicou o nosso departamento médico, né, o Rodrigo Lasmar. E quando você tem uma lesão dessa, cara, não adianta. O jogador ele não volta no mesmo nível. E aí você tem uma questão de um time que tem um desencaixe, ele se lesionou novamente, mas o que eu percebo também é a falta de segurança. Porque, assim, os erros que o Arana cometeu do lado esquerdo, que proporcionaram os gols dos times adversários, são erros bobos, sabe? É erro que está muito ligado à falta de vontade, de atuação ali, de concentração, à capacidade física e técnica que poderia estar sendo atrapalhada por conta da lesão. O Arana não fechar a marcação e deixar um zagueiro vir e finalizar da maneira que o zagueiro do Cruzeiro finalizou. O Arana, a mesma história contra outros adversários, dando aquele espaço, aquilo é desconcentração. O Arana não pular para tirar uma bola de cabeça parado dentro da área não tem nada a ver com a lesão ou a parte física, é só ele pular. Inclusive, ele fez bons jogos ano passado com o Milito, fazendo gol também na semifinal contra o Vasco, fez um golaço também contra outros times. Inclusive, eu acho que até em 2023, né, no Campeonato Brasileiro, depois que ele voltou da lesão contra o Grêmio, ele fez aquele golaço. Mas talvez também, cara, não sei, pode ser talvez um pouco psicológico, porque na época da lesão do Arana, ele estava aí, era o melhor lateral do Brasil, incontestável, seria convocado para a Copa, porque logo depois da lesão, o Tite confirmou isso, que levaria ele para a Copa, ele seria titular, e é aquilo, cara, talvez não tenha sido tão fácil para ele assim, voltar de uma lesão difícil, sabendo que por um lance, não foi para a Copa do Mundo, então talvez passe um pouco um filme na cabeça dele, né? Um moleque que jogava lá no Terrão, em São Paulo, e conquistar tudo que conquistou na hora de realizar o maior sonho da carreira de um jogador. Infelizmente, por uma entrada criminosa, acabou sendo interrompido. Mas é aquilo.
Copa tá aí ano que vem, nós temos o Jorge Sampaoli, que vai potencializar e vai fazer dele o melhor lateral esquerdo do Brasil novamente, disso eu não tenho dúvidas, e é aquilo, pra cima. Já que você falou aí de potencializar, rapidinho aqui, você acha, vou perguntar ao Bernardo, tem algum jogador do Galo que você não acredita que o potencial... Porque a gente já falou que tem vários ali que a gente acredita que o Sampaoli pode potencializar. Você acha que tem algum que já é caso perdido? Que tipo assim, não, esse aí nenhum padre faz esse cara jogar mais. Caio Paulista. Será que se ele trocasse o nome pra Caio Mineiro, ele começava a jogar? Agora ele quer só Caio, né? Então, talvez... Não, Caio é em homenagem ao futebol dele, porque na hora que você vê, dá vontade de cair no chão, de preguiça, porque puta que pariu. E tem minhas dúvidas, apesar do vídeo de hoje, tem minhas dúvidas com relação ao Bernard. Não é verdade? Cara, se você for parar pra pensar, é igual muita gente fala, né, que o Galo é o time mais azarado do mundo. Se você for pegar aí o Bernard, na época que chegou ano passado, ele era o melhor atleta brasileiro em solo europeu. Ele tinha os melhores números. Não é questão de achismo e clubismo por ser atleticano, não. São números e você pode pesquisar aí. Era o jogador com mais participação em gols na Europa e que tinha mais passes decisivos. E aí, galera... Aí veio pro Brasil, cara, parece os moleques que jogam bola comigo lá em Dionísio. Parece os moleques da base. Não, nem base. Bernardo. Entendeu? Se pôr o Gabriel Veneno aí hoje, talvez ele entrega mais do que o Bernard. E inclusive, rapidinho, outros caras também, igual eu citei o Bernard, o Júnior Santos, veio em alta do Botafogo, fazendo gol na final contra o Galo. Vários jogadores aí que veio pro Galo, infelizmente, estão em nhaca danada. Mas com relação ao Bernard, o torcedor pode falar do outro lado assim, mas ele tava jogando na Grécia. O Scarpa tava jogando na Grécia, 0 gols e 0 assistências. Mas o Scarpa também não é que entregou o que ele pode entregar, né? Não, mas é o que eu tô falando. Eu tô concordando com o que ele tá falando. Se o Scarpa, que não tinha números expressivos nenhum na Grécia, chegou no Brasil e deita, a expectativa era exatamente... O Scarpa não arrumou nada lá, né, na Grécia. Mas é isso. O Bernard arrumou muita coisa. Mas é o que você não tá entendendo. Eu tô concordando com ele. Eu sei, eu tô falando. Se o Scarpa, que não arrumou nada lá, deita aqui, a expectativa que a gente tinha, se o Bernard tava deitando lá... E quantos anos a gente ficou esperando o Bernard, pô? Quantos anos? Bernard, ele vai voltar! Bernard, volta, por favor! O Abel queria ele no Palmeiras. Ô, Bernard, fala a verdade, você tem uma estátua do Ronaldinho Gaúcho em casa. Agora, eu quero, já que o Bernardo citou, menina veneno, por que o time não bota o veneno pra jogar? Por que não solta o moleque, velho? Os caras Estevam lá, novinho, Palmeiras, Flamengo solta os caras novos, outros times também. O Galo. Não, temos que proteger o nosso menino pra vender ele depois por 20 milhões. Mas eu sei por quê. É porque a nossa cozinheira aí da cidade do Galo, infelizmente, não preparou o pastel, né? Pra poder oferecer pra quem for comprar o veneno. Na hora que o pastel estiver pronto, o Galo fala, tá aqui, ó, uma coca e 2 pastel, leva. Entendeu? É desse jeito. Não, na verdade, nem a tia da cozinha do Galo, não. É da cozinha dos times europeus. Na hora que elas preparar lá a empanada, entendeu? Aí sim eles levam o Gabriel Menino. 2 pastel e uma coquita. 2 pastel e um caldo de cana. Mas é sério, cara. Eu acho que o Gabriel Veneno, agora na mão do Sampaoli, ele vai subir, ele vai ser profissionalizado aí. Foi o mesmo que aconteceu com o Savinho, né, em 2020. A gente tem que lembrar que quem profissionalizou o Savinho foi o Sampaoli. Mas uma coisa que a gente não pode repetir é o mesmo erro que a torcida cometeu com o Savinho, de não ter paciência. Tem que lembrar que o moleque é novo, não é que ele vai subir e vai fazer as mesmas coisas que ele faz na base, e é aquilo, ter paciência que vai vingar. Mas aqui, eu falei com o Bernardo isso hoje. Entre ver um cara me fazendo raiva, que é da base, e entre um cara que recebe 1 milhão e tantos, e que custou quase 50 milhões... Eu prefiro dar oportunidade pro menino da base. Pelo menos você fala, o menino, velho, tá conseguindo, ativo, tá crescendo. É ativo, né? Agora, o Marmanjão valeu 50 milhões. Cara, o Savinho custou 30 e poucos. Não podemos esquecer. O torcedor atleticano não pode esquecer, porque a gente tem que participar, porque os caras lá precisam de ajuda. O Galo ali pra vender é uma tristeza. Pra comprar é mais ainda. Então vamos começar. Não, calma, velho. Calma, não vende menina. Quer vender por quanto? Ou pelo menos na hora de fechar um contrato, faz um contrato de bonificação que dê orgulho. Algo tem que ganhar.
o Savinho ali, vocês fizeram um contrato Entregou de graça. qualificação ali, que era com um time que eu nunca ouvi falar na Não, vida. inclusive. Ou seja, e aí os times europeus que ele passou, o Girona, que foi destaque, o City, agora o Tottenham investindo quase 500 milhões para levar ele, e o Galo não leva nada. Por quê? Exatamente, eu ia Porque falar esse contrato. Então, assim. Graças a Deus a contratação não foi concluída, né? Não, Espero que- que ele fique no City lá até voltar pro Galo. Porque, pô, imagina um moleque desse, que com o potencial que tem o futebol que joga. O City aí já recusou uma proposta de mais de 500 milhões. E a gente, que é do Galo, ser o clube formador, e não levar nenhum real, é até Não, sacanagem. ele leva. Isso aí, por lei, o mecanismo de solidariedade. Não existe mecanismo de solidariedade quando a transferência é nacional. Como a transferência seria do Manchester City para o Tottenham, que são do mesmo país, não teria esse mecanismo de solidariedade. Então o Galo, a única coisa que ele ia receber era só um obrigado mesmo. Valeu por ter lançado essa joia aí, agora ela é nossa. Então, deixa eu falar sobre a base aqui rapidamente. Eu concordo com o Luiz com relação à base, eu não entendo isso, porque a base é exatamente o que vai fazer um time sair de uma situação financeira difícil, porque o jogador pode dar retorno técnico e retorno financeiro. Tanto o faturamento do Palmeiras aí, que ultrapassa R$1 bilhão, é o principal exemplo. E aí eu não entendo. O Endrick entrava e decidia um campeonato brasileiro destruindo o Botafogo lá no Engenhão. Sabe, os outros times fazem. Aí o Galo fica, não, vamos respeitar o processo. Sabe qual é o processo de um cara bom de bola, amigo? É bola na rede. Ah, mas o Galo é muito isso. Vamos respeitar o adversário. Vamos respeitar isso. Então, assim, e os caras lá ganhando e zoando. Então, assim, pô, a gente tem vários exemplos. O Bremer. O Bremer foi pra Europa, arrebentou na Juventus e tal, seleção brasileira e tudo mais. Eleito o melhor zagueiro em solo italiano. E no futebol italiano, que a referência é a marcação. E foi vendido da maneira que foi. Entendeu? O Savinho da maneira que foi. A gente tem aí o Zep, que estava destacando, fazendo um gol do meio de campo e tal, tá aí no profissional, espero que seja aproveitado. Falam muito bem do Vitão, e agora tá chegando aí o Veneno aí. Então, cara, coloca pra jogar. Ah, mas esse momento bagunçado... Não, cara, você tem potencial. Você tem que colocar pra jogar. Porque pode ser num momento bagunçado que um garoto desse entra e destrua com o jogo. Simples. O próprio Matheus Mendes, que o Galo liberou aí de graça, mas manteve a porcentagem dele. Se eu não me engano, o Grêmio queria fazer uma proposta para ele na casa de 5 milhões. É melhor 5 milhões no bolso do que nada, né? Você manter só a porcentagem. É isso. Foi embora para a Europa, você pode usar aí, cara, o próprio exemplo do Reinier. O Flamengo, se eu não me engano, na época que vendeu ele, foi 30 milhões ou 35 milhões de euros. Veio pro Galo aí, o Galo não pagou nada, só a comissão mesmo e luvas. E 50% para cada um para tentar recuperar alguma coisa no futuro. Então eu espero que o Sampaoli veja e espero que o Sampaoli também tenha coragem de lançar, mas não é lançar de qualquer jeito, é dando moral. Vai lá e faz o que você sabe fazer, entendeu? Porque não tem segredo. Futebol não tem idade, futebol é talento. E talento você coloca para jogar a qualquer momento. Senão, nós não teríamos Ronaldinhos Gaúcho da vida, não teríamos Pelé, não teríamos Garrincha, não teríamos o Neymar, não teríamos o Savinho agora, não teríamos o Rodrigo, só não teríamos o Endrick. Pô, são todos jogadores que entraram e decidiram com menos de 18 anos de idade. Então por que no Galo não pode? Porque tem que preparar Respeitar o menino. processo. Então, para encerrar aí o assunto Sampaoli, confira aí com a gente alguns memes aí que bombaram após a apresentação do Sampaoli. Espere um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. Seu tio está certo. Tio Sam! Nossa, o cara acabou de anunciar o Sampaoli e meu primo cruzeirense já me ligou chorando, desesperado aqui. Os caras tão cagados mesmo pra dia 11. É ferro, não tem base não, eles já sabem. Isso porque Sampaoli nem chegou no CT do Galo ainda pra falar com os caras que bom dia é o caralho, vai todo mundo aí pra puta que pariu, bora jogar bola. O auxiliar dele não teve nem tempo ainda
de dar um cocão nesses caras aí, eles virar homem e começar a jogar. No primeiro treino aí, nós já resolve esse problema e o Galo volta a ganhar. O Galo vai fazer no Mineirão, você vai ver, vai ficar escrito nos livros de história, pô. Sem brava, mano. E o recado que os meninos deixam bem claro, eles querem chocar o mundo. Trouxemos aí o Luke Sampaoli pra dominar a América do Sul mesmo, ganhar essa Sul-Americana esse ano aí, e a partir do ano que vem você pode ter certeza, mano, é colonizar a Libertadores, tá ligado? 600 milhões em contratação só em janeiro. Os meninos tá pra brincadeira não, pra mostrar aí quem manda nessa porra. É o Galão, Papacopas. Galão da massa vai dominar tudo, pode ter certeza. É o mais ter medo. Os caras tão cagados aí, não é só cruzeirense não, flamenguista, palmeirense, os caras aqui, os amigos meus, tudo mandando mensagem, mano. Fala, o que vocês estão arrumando? Falei, não, esquenta a cabeça não, que é só começo. Inclusive, só para complementar aqui do Sampaoli, eu espero que ele tenha revisto um pouco seus métodos, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe, na América do Sul é um treinador super valorizado, talvez até merece um pouco, né? Porque ganhou 2 Copa América, mas a gente também não pode esquecer que ele passou pelo Flamengo, que hoje é um dos times mais fortes da América do Sul, e na época também que ele passou lá, o elenco era forte, mas não conseguiu fazer o time jogar o que pode e nem ganhar títulos. Inclusive foi vice da Copa do Brasil. Então, querendo ou não, a torcida do Galo, todo mundo tá botando muita expectativa, mas a gente espera também que ele tenha se atualizado um pouco, revisto os seus métodos e deixar um pouco de lado a teimosia, porque nem sempre dá certo. Mas é isso, tô contigo até o final, Sampaoli. Porra, ganhar tudo agora. Agora, finalmente, vamos trazer para vocês a profecia de um homem vivo. Antes de passar a palavra... Que bom, né? Antes de passar a palavra para esse profeta, confira aí o áudio que ele me mandou, mandou lá no grupo do Galo Brothers. Se você não está no grupo do Galo Brothers ainda no WhatsApp, tá aqui embaixo. Vamos deixar aí na descrição para vocês. Participa lá, porque é só lá que você vai ter a profecia na hora que vem na mente do profeta. É só lá. E aí, no domingo, 9h43 da noite, começou a mandar áudio lá, porque a profecia demora, não é que é 1 minuto de áudio. Aí, mandou lá a profecia, ó, gente, vai acontecer isso e isso, e todo mundo achando que ia fechar com caixinha, Não, e do nada... português. Não, o Anselme, né? O Anselme. E aí ele falou, não, eu já tenho aqui o que vai... A receita tá aqui. Então confira com a gente aí esse áudio, e após isso, você vai ouvir a palavra do profeta Giovanni. Fala galera, Giovanni aqui, do Sport Galo, do Galo Brothers, antigo profeta da massa. Cara, eu escutei a entrevista do Paulo Brax, e de Galo eu entendo. E escutei, quem quiser, na Itatiaia, a entrevista do Júnior Alonso. Pelo resultado, para mim eles fizeram mais do mesmo, eles esperaram o resultado, a pressão aumentando. Não se assustem se o Sampaoli for anunciado. Tá? Porque eles vieram com aquela história de teve muito fake news, Paulo Brax, muito fake news, informação que não veio da gente, a gente tem que responder aquilo que é mentira, que é fake news e tal. E a única coisa que eles poderiam estar se referindo nesse sentido não era a respeito do Caixinha, nem do Zubeldia, era sim a respeito do 99% lá dentro não quer o Sampaoli, blá, 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 blá. Aí, por que eu tô falando isso? O Alonso, quando foi dar entrevista, o que importa quando chegar o novo treinador, ele não precisa conversar, ele não precisa dar bom dia, ele precisa treinar. Cara, o único que tinha esse perfil é eles. E eu não duvido nada que na pressão da torcida, e eles também, quem tem que tirar o Galo dessa situação são os jogadores, esses pés de rato aí, tá jogando dessa forma, eles devem ter virado e falar, cara, aqui tem um monte de gente que trabalhou com esse cara. Se trouxer ele, quem que vocês querem? E a informação que eu tenho, e de outros lugares também, é que os jogadores, na hora que foi dada a lista de treinadores, tipo, quem que vai potencializar vocês? Quem que vocês vão ficar animados para poder jogar bola? E não se assustem se o Galo criou uma narrativa, toda uma narrativa, para no final das contas, tirar o deles da reta e falar, importante aqui, a torcida pediu, agora é o Sampaoli. Agora, se der ruim, a culpa é de vocês. Entendeu? Os jogadores pediram, se der ruim, a culpa é de vocês. Para blindar eles, porque eles sabem que se trouxer um outro cara, e o Galo desse jeito aí lutando para não cair, até esse cara entender como funciona o Galo, meu irmão, a gente já tá 2 pontos da zona de rebaixamento. Aí vai virar um inferno e tem que virar um inferno mesmo, no bom sentido, a vida desses caras aqui. Se eles contratarem outra pessoa, pode dar certo? Pode, mas é mais difícil, não conhece o futebol brasileiro e tal. Mas se não der certo, igual tu falou, na primeira derrota, meu irmão, vai tudo pra conta da SAF. Entendeu? Vai pra conta da SAF. Os próprios jogadores falaram assim, a gente não pediu esse cara, a gente pediu o Sampaoli. Até em entrevista o Hulk falou que queria um cara intenso, que cobrava todo mundo, entendeu? Então, aí eles vão assumir toda essa responsabilidade, sendo que a gente já tá bolado com ele já, entendeu? Então eu acho que eles mudaram a rota e falaram, cara, vamos tirar essa aqui da nossa mão, porque se der ruim,
A gente nem toma café em paz em Belo Horizonte, entendeu? E tomara que seja isso, porque se vier o Sampaoli do outro lado pode começar a tremer, porque eles vão ser eliminados dentro do Mineirão. Aconteceu ou não aconteceu? Isso é uma profecia. E ele falou que além dessa, tem mais uma. Ele falou que ainda tá em dúvida se já traz hoje ou no próximo programa. Então ele vai decidir depois aí, mas eu quero agora que ele fale dessa profecia, que ele falou que ele é o único nesse planeta que já sabia o que ia acontecer com o Atlético Mineiro. Tá aí, você escutou. Esse áudio foi colocado lá, postei no grupo do Galo Brothers, logo após a entrevista do Paulo Brax e a entrevista do Júnior Alonso. Quando eu ouvi a entrevista do Júnior Alonso, eu tava ali ajeitando a barba, eu já dei uma gargalhada, já falei assim, Sampaoli. Criou narrativa, vai trazer o Sampaoli. E fui lá no grupo e postei o que tá escrito aí. E quando eu disse ali, galera, sobre infernizar naquele momento, vocês têm que escutar no contexto logo após o jogo do Vitória. Era infernizar no bom sentido, da pressão que a torcida estava fazendo. E por que eu sabia? Porque os processos de contratação do Galo são processos que vêm se repetindo, né, nos últimos anos. Você monta uma lista, depois fala que o jogador não teve e fecha. E vale lembrar que o Cuca também veio no momento que o Galo tinha tomado vários nãos e nas pesquisas os torcedores estavam pedindo o Cuca, certo? E naquele momento ali, quando o Paulo Brax diz tivemos muito fake news e muitas narrativas que não vieram daqui, cara, ficou evidente que ele já estava construindo um momento para poder falar que aquela história que ninguém queria o Sampaoli era uma coisa de fake news, que não era bem assim. E aí, quando vem o Alonso e entrega, ficou evidente que eles já tinham perguntado aos jogadores, eles já tinham perguntado quem que vocês preferem, e aí ficou muito fácil. E acertaram. O que eu estou dizendo aqui, ó, parabéns, porque vocês foram assertivos. Por quê? Porque quem empurra a bola para a rede são os jogadores. Quem treina é o treinador. Se quem precisa fazer acontecer, que são os jogadores, está pedindo o treinador, vocês têm que trazer o treinador, que aí vocês transferem a responsabilidade para quem tem que ter, que é o treinador e os jogadores. Então vocês acertaram. E eu fui o único. O Brasil inteiro falando que acertou, Itatiaia, e blá blá blá, e blá blá blá. Falei, coisíssima nenhuma. Vai ser o Sampaoli. E só não cravei a outra do bom dia na apresentação, porque ele já estava muito óbvio, é óbvio. E outra, vou cravar aqui para você. Quando tiver a apresentação dele no sábado, ele vai começar a apresentação dando um bom dia, para fazer esse trocadilho aí de uma mudança de ambiente, uma mudança de cenário. Cobra aí depois. Bom dia ou buenos dias, hermano? Buenos dias. Buenos dias. Hoje eu sou treinador del Mineiro. Buenos dias. Nós outros estamos muito felizes de estar aqui com o apoio da torcida. Ou então ele pode dizer assim, buenos dias, el carajo, juega bola, hijo de puta. E agora, com o Sampaoli no Galo, tô achando que o Clássico já começa 1-0 pra nós, hein? Mas diz aí, profeta, tem profecia pro Clássico? Lógico que tem profecia pro Clássico, mas não agora. Por quê? Porque você vai comentar aí nas redes sociais, você vai comentar aí no YouTube, se você quer que o Profeta da Massa, que já recebeu aqui o que vai acontecer no Clássico, traga essa profecia mais próximo, no próximo Resenha Galo Brothers. Se a galera curtir, pedir a profecia, eu vou trazer a profecia. Não, e ele já contou pra nós essa profecia. E se acontecer, eu falei com ele que ele não vai nem gravar vídeo com nós mais, não. A Rede Globo vai falar assim, filho, vem cá, eu vou criar um programa só pra você. O Galo porque não é, ele não falou só de quanto vai ficar, não. Ele falou como vai ser os gols, o que é que vai acontecer no jogo. Não, eu já entrei em contato com a Operan e a ArcelorMittal. Falei, manda fazer uma estátua desse cara aqui que eu vou fincar ela no meio da Arena MRV. E não tem ninguém pra me tirar de lá e falar pra me colocar lá, vocês vão ver. Vai ser do jeito que eu fiz aí. Não é a profecia de achismo, não. Igual eu fiz no áudio. Eu detalhei como seria o processo do Galo até chegar no anúncio do Sampaoli. E já tem pro Clássico. Eu só vou dar uma dica aqui. Que eu falei lá no áudio. A tremedeira já começou. Então, na terça-feira, nós teremos aqui a profecia. Terça-feira, no próximo programa. Se a galera comentar em todos os cortes, aqui no canal, em todas as publicações, querendo saber a profecia, aí teremos a profecia. Agora, eu não sou profeta, não, E mas pros vou te falar. apostadores também, né? Se o Galo faz um gol
nos primeiros minutos. No próximo programa a gente vai falar mais sobre o clássico. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Nós estamos no nosso segundo programa piloto. Existe segundo programa piloto ou o piloto é só um? Piloto é só um. Então nós inventamos o segundo, vamos dizer assim. Hoje é um programa copiloto. Copiloto. Pronto. A partir da semana que vem, acredito que o nosso estúdio já vai estar pronto. Nosso Estúdio. boteco. Boteco sensacional. Sensacional. Aliás, você patrocina nós. Não, já vou. Pizzaria aí, ó. Pizzaria. Zé Delivery, Cervejaria. Tá vazio aqui já, ó. Cervejaria, petiscos. Patrocina nós. Aqui, vem pro Boteco do Vem Galo pro Brothers. boteco aqui. Aproveita agora que a gente. Aqui é SAF também agora, você sabe, né? Safra. O Galo Brothers agora é SAF. Massa, os meninos estão investindo pesado e anunciou o Sampaoli, novo técnico do Galo. Potencialize o seu negócio e seja um patrocinador do Resenha Galo Brothers, porque Galo Brothers também é SAF. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por participar aí do nosso programa. Queremos você sempre aqui nessa resenha. Como eu já falei, vamos ter o nosso estúdio, vamos estar aqui fazendo uma resenha daquelas. Igual eu falei do último programa, vamos falar bem, mas vamos também falar mal. Talvez falar o que o torcedor, como diz Bernardo, falar o que o torcedor quer escutar. Ou não, né? Ou não. Mas vem pra resenha do Mas mesmo vamos jeito. resenhar bastante. Vem resenhar. Vamos ter convidados especiais. Vamos trazer jogadores. Vamos trazer, sabe quem? Leandro Donizete. Vamos trazer. Ele não sabe ainda, Não mas sabe, um dia mas a gente vamos vai trazer. Ó, você não sabe. Donizete, Danilinho, Reinaldo. Tardelli. Vai vir Tardelli. todo... Ele... Gol! Gol! Então vem pra resenha, vem pra resenha. Vem pra resenha, vem pra resenha. Então, ó, 1, 2, 3. Galo! Você que tá aí, ô velho, 800 milhões os meninos vão colocar pra pagar as dívidas, tudo. Tudo. Vai sobrar nada. E agora já chegou como? O Sampaoli já chegou com o trem, botando tudo no lugar. E aí, o Galo com o time em campo, voando na arena, fazendo a bola girar e a rede balançar. E você, velho? Você não vai vir fechar com a gente aqui não, senhor? É lógico que vai, porque aqui a resenha é de brother, a paixão é o Galo e o destaque é a vaca dos vocês. Vem, brother!